Botafogo prepara o retorno do seu técnico que fez história e deixou o time no meio do campeonato. Reforço do Botafogo para 2025. Arthur é aguardado já nesta próxima semana no Rio de Janeiro. A informação é do site GE, que diz que o clube alvinegro vai comprar 80% dos direitos econômicos por 10 milhões de euros, cerca de 62,5 milhões de reais. O Atlético Mineiro chegou a fazer proposta pelo atacante recentemente, mas o Zenit recusou. O clube russo pagou cerca de 15 milhões de euros, 80 milhões de reais na época, mais 3 milhões de euros ao Palmeiras para contratar o jogador. O ponta-direita chega ao Botafogo para reforçar o sistema ofensivo, que teve diversas saídas para esta temporada. O Botafogo está de olho no lateral esquerdo Eri, revelado pelo Internacional e hoje jogador do Al-Ain dos Emirados Árabes. O atleta é observado pelo clube alvinegro, segundo informação do perfil Operação Futebol e do jornalista Daniel Brown neste domingo, 19/1. A intenção do Botafogo é mapear o mercado e se prevenir para o caso de uma venda de Cuiabano para a Europa, uma vez que o lateral esquerdo está valorizado e pode receber propostas. Eri, de 23 anos, já teve o nome ligado ao Botafogo em julho de 2024, quando o jornalista gaúcho Lennon Haas citou o interesse alvinegro. O retorno de Luiz Castro, a nova era do Botafogo. O retorno de Luiz Castro ao comando do Botafogo, em 2025, é muito mais do que o simples regresso de um treinador. É o reencontro de um time, uma filosofia de jogo e uma torcida que, por muito tempo, sonhou com a consolidação de um projeto que unisse modernidade, técnica e resultado. Após a saída de Arthur Jorge, que fez história ao conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o Botafogo se viu diante de um novo desafio: encontrar um sucessor à altura. Ao olhar para o passado recente, foi claro que a solução estava ali mesmo, no retorno do técnico português que, em sua primeira passagem, já havia deixado uma marca profunda na história alvinegra. A primeira passagem de Luiz Castro, o início de um ciclo. Quando Luiz Castro chegou ao Botafogo, em 2022, o clube atravessava um período de transição, com novos investidores, uma nova estrutura, e a necessidade urgente de se encontrar no cenário do futebol brasileiro. O clube vivia o processo de adaptação à SAF, Sociedade Anônima de Futebol, e a chegada de Castro, um técnico experiente com passagens por grandes clubes europeus, foi um marco importante nesse momento de mudança. A proposta de jogo de Luiz Castro, que priorizava a posse de bola, a pressão alta e um estilo ofensivo e dinâmico, não demorou a chamar a atenção da torcida. Logo, o time começou a exibir um futebol mais organizado e competitivo, o que o tornou uma das surpresas positivas do Campeonato Brasileiro daquele ano. Embora a adaptação inicial tenha sido marcada por altos e baixos, a evolução da equipe era evidente. Em 2023, quando o Botafogo chegou à 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube estava bem posicionado na tabela, com boas perspectivas para o restante da competição. No entanto, no meio desse processo promissor, o destino fez com que Luiz Castro recebesse uma proposta irrecusável do Al-Nassr, da Arábia Saudita, clube com o qual assinou contrato para ser o comandante de um dos maiores times do futebol árabe. A decisão de partir, logo após um período de crescimento notável no Botafogo, foi dolorosa para torcedores e jogadores, que viam nele um líder capaz de levar o clube a novos patamares. Mas, como é comum no futebol, a mudança foi inevitável. Apesar da saída precoce, Luiz Castro deixou um legado importante. Ele ajudou a moldar a base para o crescimento do Botafogo, que continuaria a evoluir sob a batuta de outros treinadores, mas sempre com a filosofia e os conceitos implantados por ele como pilares fundamentais. Arthur Jorge. O legado de conquistas. A chegada de Arthur Jorge, também português, para substituir Luiz Castro não foi por acaso. Arthur tinha uma filosofia de jogo semelhante, com foco em um futebol envolvente de alta intensidade. Ele não só manteve a base deixada por Castro, como também soube ajustar e melhorar o time, fazendo com que o Botafogo conquistasse feitos históricos nos anos seguintes. Em 2024, Arthur Jorge levou o Botafogo a uma temporada histórica, conquistando o Campeonato Brasileiro de forma soberana e, principalmente, a tão sonhada Libertadores, que o clube alvinegro não ganhava desde 1995. Esses títulos, alcançados sob seu comando, elevaram o status do Botafogo no cenário do futebol brasileiro e internacional, fazendo com que a equipe fosse reconhecida como uma das mais fortes da América do Sul. Contudo, assim como a passagem de Luiz Castro foi curta, a de Arthur Jorge também se mostrou breve. Em 2025, o técnico português aceitou uma proposta tentadora do Al-Rayyan, do Catar, e deixou o Botafogo após um ciclo vitorioso. O impacto de sua saída foi significativo. Os títulos conquistados, especialmente a Libertadores e o Brasileirão, foram feitos históricos,
mas também criaram um vácuo no comando técnico do clube, que necessitava de alguém à altura para dar continuidade ao legado deixado por Arthur Jorge. Luiz Castro 2.0 O retorno do líder à saída de Arthur Jorge gerou um dilema em General Severiano: como encontrar um sucessor que fosse capaz de manter o nível de competitividade e o espírito vencedor que o Botafogo vinha demonstrando. Foi nesse contexto que a direção do clube, com visão estratégica, decidiu buscar o retorno de Luiz Castro. O retorno de Castro ao Botafogo é, sem dúvida, um movimento de peso, não apenas pela experiência do técnico, mas também pelo simbolismo desse regresso. Ao voltar ao clube, 3 anos após sua saída, Luiz Castro traz consigo não apenas a bagagem de seu período no futebol árabe, mas também a maturidade adquirida em sua passagem pelo Al-Nassr, onde conquistou títulos importantes e teve a oportunidade de lidar com um futebol de alto nível. Castro, agora mais completo, com uma visão mais ampla do jogo, tem as ferramentas necessárias para construir um Botafogo ainda mais forte e competitivo. A torcida, que sentiu a saudade de sua filosofia de jogo e dos bons momentos proporcionados pela sua primeira passagem, vê no retorno de Castro uma oportunidade de seguir colhendo frutos daquele trabalho que estava apenas começando a dar resultado. O técnico português sabe exatamente onde o Botafogo pode melhorar, tem total conhecimento dos jogadores e das características que tornam a equipe alvinegra especial. A continuidade de sua proposta tática, com o foco no controle do jogo e no desenvolvimento de jovens talentos, é a chave para o sucesso. Além disso, Castro conhece a fundo o que é ser técnico do Botafogo, as expectativas da torcida, a pressão por títulos e o peso histórico de um clube que sempre teve grandes ambições. Essa familiaridade com o clube e sua torcida é uma vantagem importante, pois o treinador sabe que não se trata apenas de conquistar título, mas também de construir uma identidade forte e vencedora. Expectativas para a nova era. Com Luiz Castro de volta ao comando, o Botafogo se vê diante de uma nova era. O elenco, reforçado por boas contratações e com uma base talentosa, tem tudo para continuar a disputa dos maiores títulos nacionais e internacionais. A filosofia de jogo do técnico, que privilegia a posse de bola, o jogo coletivo e a ofensividade, continuará sendo a base do trabalho, mas com ajustes que considerem a evolução do futebol moderno. Para 2025, as expectativas são imensas. O Botafogo, com um elenco recheado de jogadores experientes e jovens promissores, é um dos favoritos para conquistar novamente o Campeonato Brasileiro, manter a busca por títulos internacionais. Quem sabe, dar continuidade ao sonho da Libertadores. A torcida, que sempre se fez presente, que soube apoiar o time nos momentos de dificuldade, vê neste retorno uma chance de voltar a sonhar com as glórias de um passado recente, mas com os olhos voltados para o futuro. Além do futebol, o trabalho de Luiz Castro também envolve a continuidade do processo de profissionalização e modernização do clube, que inclui investimentos em infraestrutura, no desenvolvimento de categorias de base e na criação de uma cultura vencedora. O sucesso dentro de campo será, sem dúvida, reflexo de uma gestão mais ampla e integrada. Conclusão: o futuro é alvinegro. O retorno de Luiz Castro ao Botafogo, em 2025, é uma reviravolta emocionante na história do clube. O técnico português, que já mostrou sua capacidade de transformar e fortalecer a equipe, volta para dar sequência ao projeto de crescimento e sucesso, em um momento crucial para o clube. Após a saída de Arthur Jorge, que conquistou títulos inéditos e fez história, Castro assume a responsabilidade de manter o alto nível competitivo, com a promessa de mais títulos, mais história e mais glórias para o Botafogo. O Botafogo, que há alguns anos vivia um período de transição e dificuldades, agora se apresenta como um dos maiores clubes do Brasil e da América do Sul, sob o comando de Luiz Castro. O time tem tudo para continuar escrevendo sua história de sucesso, mantendo a tradição e o espírito vencedor que o tornaram gigante no futebol brasileiro. O futuro, sem dúvida, é alvinegro.